Escola Bíblica, lição número 6. Paulo no poder do Espírito. Texto áureo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A leitura se dará em Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. E provar que ele é o Cristo. Atos 19, 21, 22. Nessa lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério do poder do Espírito Santo. Pregando Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito, o livro de Atos mostra que, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus, e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. O caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe, entre aspas, e todos ouviram seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Paulo e 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja desta cidade havia crescido e se tornou a ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo declara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e o Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão e reconhecer Jesus como o Salvador, então o Senhor concede, entre aspas, o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo ocorre sobre a pessoa convertida. Paulo cuida para esclarecer. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conceito das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele.
Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem, quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo antes que o apóstolo chegasse a Éfeso. Apolo foi para Corinto. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon no Antigo Testamento. Sua compreensão sobre o Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão, Atos 9:17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revelava a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, Atos 19, de 1 a 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. Atos 19:4. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19:6. Iniciou-se um grande avivamento da igreja em Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. A conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz deste exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Com isso, podemos concluir muito bem de que precisamos muito de avivamento, muito mais de Espírito Santo, vivenciar. Precisamos muito de experiências com o Espírito Santo. Porém, não nos comparemos a Paulo e aos Efésios, que tinham conhecimento e estudavam a palavra diariamente. O que não é bem citado aqui, mas ficou meio que de forma subjetiva. Todos ali estavam plenamente estudando a palavra, incluindo Paulo, que teve a palavra revelada diretamente do Senhor, e ele passava os ensinamentos pelas cartas, e as pessoas estudavam, se debruçavam sobre as cartas para estudar. Não adianta ir para a igreja, buscar falar em línguas e ficar gritando xerebecanta labachúria, ficar no reteté, ficar na canelinha de fogo, ficar pulando e sapateando, sem ter o mínimo de conhecimento bíblico, sem ter o mínimo de vontade de conhecer a Bíblia, sem ter o mínimo de vontade de ler a palavra. Não adianta, a experiência por si só ela é vazia, e Paulo, depois em algumas das suas cartas, ele critica as pessoas que fazem isso. Não caiamos na esparrela, na ideia do 8 ou 80. Ou é isso ou é aquilo. Não, nós temos de ter equilíbrio nas coisas e viver a vida em Cristo, do jeito que Cristo se mostra para nós. Porque cada pessoa vai ter uma missão diferente e um caminho diferente que Deus vai revelar para si. Né? Deus se revelou a Paulo, Deus abriu os céus para João na ilha em Patmos, mas Lucas, por exemplo, teve que caminhar, teve que estudar, teve que ler, teve que escrever, teve que labutar. Não foi fácil, entende? Então Deus ele não se revela da mesma forma para todas as pessoas. Deus fez a baleia engolir Jonas e largar em Nínive. Teve gente que teve que caminhar o caminho todo, entende? Não é o mesmo caminho para todos. Deus vai te dar o caminho que Ele quer para ti, que vai funcionar para ti. Entretanto, tem de se ter conhecimento de Deus. Por isso que muitos chegarão no dia do julgamento e falarão: Senhor, Senhor, por causa não eu expulsei demônios em teu nome, não fiz isso, isso e aquilo.
E ele vai falar: não te conheço, eu não te conheço. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a palavra, não conhecem a Deus, vivem de experiência em experiência, em experiência, em experiência. Elas têm os dons, não quero aqui falar contra os dons do Espírito Santo, são muito necessários, são dons de Deus, são magníficos. Uh, Muitas igrejas cresceram através dos avivamentos, principalmente do país de Gales, do avivamento da Rua Azusa, e realmente foram manifestações da força divina do Espírito Santo. Porém, não, a vida do cristão não pode ser só embasada nisso. Tu não pode embasar a sua vida só na experiência. Tem de se ter conhecimento de Deus, tem que ter estudo. Esse é o meu comentário sobre essa lição. Muito obrigado. Quem gostou, dá joinha. Hoje eu tô uma máquina de fazer lição.